Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo com dois fiagros, o SNAG11, um fiagro de base 10, e o Vigia 11, que também é um fiagro de base 10. Lembrando que o SNAG11 antes ele era um fiagro de base 100, porém ocorreu um desdobramento das suas cotas e agora ele passou a ser negociado na base dos R$ 10. Então vamos analisar aqui, fazer um comparativo entre esses dois fiagros e ver qual deles está em melhores situações para se investir no momento. Lembrando, como sempre, o vídeo ele não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Cabe a você fazer uma análise profunda sobre cada um desses ativos e ver se eles se encaixam nos seus critérios de investimento, se algum deles lhe interessar. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos começar aqui pelo SNAG11. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 10,30. O seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 11,96 e nos últimos 12 meses no acumulado por cada cota ele pagou o valor de R$ 1,23. Podemos notar também que nos últimos 12 meses ele está aqui com uma valorização de 3,52%. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que seria o seu preço justo, é os R$ 10,07. Lembrando que aqui está mostrando R$ 100,72. Porém, ele está com seu antigo preço aqui de base 100. Mas se dividirmos esse valor por 10, vai dar exatamente R$ 10,07. Então esse seria o preço justo do SNAG11. Então lembre-se que o preço atual do SNAG11 é os R$ 10,30, porém o preço justo dele seria os R$ 10,07. Então no momento ele está sendo negociado acima do que seria o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 302 milhões de reais, conta com um pouco mais de 5 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e tem um pouco mais de 42 mil cotistas. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que ele tem uma liquidez média diária de 1,7 milhões de reais. E o seu próximo dividendo, que será pago aqui no dia 25/8, vai ser de 12 centavos por cada cota. O interessante desse fiagro é que ele anuncia bem antes do seu dia base. O dia base dele vai ser aqui dia 15/8. Então quem for cotista desse fiagro até o dia 15/8 terá direito assim a receber os 12 centavos por cada cota. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos. Ele é um fundo que não faz muito tempo de existência, começou lá no mês de setembro de 2022 a ser negociado na Bolsa de Valores e, consequentemente, assim pagar dividendos aos seus cotistas. Vindo aqui no relatório gerencial do SNAG11, vamos entender um pouquinho melhor como é que esse fiagro ele funciona. Algumas informações importantes. Primeiramente, ele tem aqui uma taxa de administração que corresponde a 0,91% e ele não cobra taxa de performance, o que é um ponto bastante positivo. A sua gestora, pessoal, é a Suno. Com respeito aqui ao seu demonstrativo de resultados, correspondente ao mês de junho, podemos ver que ele teve uma receita aqui distribuível, no caso que foi a sua receita líquida, foi de R$ 4.031.000. E se descermos aqui, podemos ver que ele distribuiu o valor de R$ 3.600.000. Então ele gerou uma receita maior do que ele realmente distribuiu, o que é mais um ponto positivo. Ele tem aqui um resultado não distribuído, no caso um resultado de reserva de lucro de R$ 849.000. O que é muito positivo porque, se em algum mês ele tiver uma receita menor do que ele realmente tem distribuído, ele pode assim usar essa sua reserva para poder conseguir continuar com o mesmo patamar de dividendos que ele tem pago atualmente de 12 centavos por cada cota e até futuramente aumentar. Com respeito à sua alocação e movimentações, atualmente o SNAG11 ele tem 4 ativos. Mais adiante eu vou mostrar quais são. Ele tem um total aqui de 57 devedores entre inquilinos e devedores de CRIs. Seus CRIs, alguns deles estão indexados ao índice CDI com uma taxa média aqui de 3%, uma taxa muito boa, relativamente são ativos seguros, e o restante está indexado aqui ao índice IPCA com uma taxa média de 7,24%, o que é uma taxa relativamente também muito boa. Lembrando que essas taxas assim menores, ele traz uma menor rentabilidade, porém são ativos mais seguros, e dificilmente seus devedores vão dar algum calote no SNAG11. Quando tem aqui uma rentabilidade muito alta, como por exemplo CDI mais 6, mais 7%, são ativos considerados mais arriscados, que têm assim a possibilidade de ocorrer algum calote no futuro. Descendo aqui nós podemos ver quais os seus ativos atualmente. Ele tem aqui 2 imóveis, um localizado lá na cidade de Primavera e outro na cidade de Sorriso, onde ele faz aqui a estocagem da soja.
Então ele tem aqui dois imóveis que ele recebe aluguéis, que são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. E ele tem aqui um CRA, que são certificados recebíveis do agronegócio, que é concedido para a empresa Boa Safra, porém são crédito pulverizado. Esse CRA está indexado ao CDI com uma taxa média aqui de 3%, um valor total investido de R$ 265 milhões de reais. Se vocês quiserem depois conferir aqui, e para quem não conhece, essa empresa Boa Safra, atualmente, ela é líder no segmento do agronegócio aqui no Brasil e em países da América Latina. E essa empresa trabalha com vários segmentos, por exemplo, com sementes para produtores rurais, com maquinários, entre outras várias coisas. Então, o SNAG11 ele tem essa concentração aqui de crédito no Boa Safra, porém, o Boa Safra ele distribui esse crédito para várias outras empresas. Ele tem aqui também um CRI para Bem Brasil, que atualmente está indexado ao índice PCA com uma taxa média de 5%, na onde ele tem um valor aqui de 10 milhões investidos. Aqui nós podemos ver a sua exposição por ativos, podemos ver que 89% de todo o seu patrimônio está nesse CRA da Boa Safra. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver a sua exposição por cadeia produtiva. Podemos notar aqui que o segmento de atuação dos seus principais devedores são empresas do segmento da soja, então ele tem concentrado nesse segmento, o que é relativamente um risco, né? O que eu considero um risco, ele deveria estar aí mais pulverizado. E aqui nós podemos ver a sua exposição para o setor. Podemos ver que a maioria dos seus devedores são produtores rurais. Depois vem aqui fornecedores e empresas agroindustriais. Podemos conferir aqui também a sua exposição por indexador. 89% de todos os seus ativos estão indexados ao índice CDI e o restante 11% indexados ao índice PCA. Aqui no final vocês podem ver os dois imóveis que eu mencionei, que está localizado lá em Primavera, ele está aqui em fase de construção, e aqui o outro que está localizado lá na cidade de Sorriso, lá no Mato Grosso do Sul. Vamos analisar aqui agora, pessoal, o Vigia 11, que atualmente é o fiagro mais negociado na Bolsa de Valores. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 9,66. Seu dividend yield está de 18,24% e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele já pagou o valor aqui de R$ 1,76. Além disso, tirando como referência os últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização de 5,48%. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que seria o seu preço justo, é os R$ 9,52. Mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 9,66. Então está sendo negociado um pouco acima do que seria o seu preço justo. Se levarmos em consideração seu indicador P sobre VP, ele está de 1,01. Então ele está assim 1% mais caro do que seria o seu preço justo, uma diferença muito pequena. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 823 milhões de reais, conta com um pouco mais de 42 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 108 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária superior a 4,7 milhões de reais. Aqui mais nós podemos ver que o último dividendo pago pelo Vigia 11 foi de 13 centavos. Esse valor foi correspondente ao mês de julho e no dia de hoje, dia 10/8, ele anunciará o seu rendimento com respeito a esse mês de agosto. Aqui no relatório gerencial do Vigia 11, vamos conferir algumas informações relevantes. Primeiramente, ele tem aqui uma taxa de administração e gestão que corresponde a 1,15% ao ano. Ele tem aqui uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder o índice CDI. Analisando aqui agora o demonstrativo resultado do Vigia 11, podemos ver de modo geral. Ele teve uma receita aqui de 10 milhões e 39 mil reais em receita líquida, ele distribuiu em dividendos 11 milhões 239 mil reais. Então ele distribuiu um valor maior do que ele realmente gerou. Dessa maneira, ele pegou dinheiro da sua reserva, que ele tem uma reserva ainda, e depois dessa distribuição, ele ficou aqui com uma reserva de 3,5 centavos por cada cota. Então ele usou essa reserva para conseguir manter os 13 centavos em rendimentos aos seus cotistas em forma de dividendo. Então hoje vamos esperar para ver qual é o valor que ele vai pagar em dividendos aos seus cotistas. O Vigia 11, ele investe praticamente 100% do seu patrimônio em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. E um ponto negativo com respeito aos CRAs do Vigia 11, como eu já mencionei aqui em outros vídeos, é com respeito à sua concentração em alguns poucos ativos. Por exemplo, ele tem uma exposição muito alta nesse Codribar, onde ele tem aqui aproximadamente 121 milhões investidos em apenas um CRA,
o que corresponde aqui a 14,76% atualmente do seu PL. Ele tem outra concentração aqui muito alta na Bela Agrícola, tem 187 milhões de reais investidos, o que corresponde a um PL de 22,73%. Tem esses outros três CRAs da mesma empresa, Fiagro, onde ele tem uma concentração também superior a 5%. Então isso é um risco para o Vigia 11. Porque se alguma dessas empresas aqui deixar de pagar o valor mensal, vai ter um impacto muito grande nele. Além disso, podemos ver que os ativos do Vigia 11, eles são um pouco mais arriscados do que o do SNAG11. E nós podemos ver isso pela sua taxa do cupom, no caso a taxa de juros fixa, que atualmente varia aqui entre os 4,5% até os 6%. Então, são ativos um pouco mais arriscados do que o do SNAG11. Não quer dizer que são todos eles arriscados, não é isso. Porém, tem alguns ativos aqui, superando 6%, são um pouco mais arriscados do que um ativo que tem CDI mais 3%. Sempre levando em consideração aquele critério, pessoal. Quanto menor a rentabilidade, menor a taxa de juros, menores são os riscos de calote. E quanto maior a taxa de juros, maiores são os riscos de calote. Como eu havia mencionado, 100% do seu patrimônio está investido em CRAs e 100% desses CRAs estão indexados ao índice CDI. Lembrando que o CDI ele segue a taxa Selic. Então, a taxa Selic ela começou a cair, a partir desse mês, e a expectativa de alguns analistas é que até o final desse ano de 2023 ela fica ali na faixa dos 12%. Então, o Vigia 11 ainda esse ano provavelmente já sentirá o impacto dessa queda na taxa Selic, já que sua rentabilidade está diretamente ligada a essa taxa. Aqui nós podemos ver também o setor de atuação, no caso, segmento de atuação dos seus principais devedores, especialmente aqui são empresas distribuidoras, tem empresas aqui também cooperativas, empresas industriais e empresas do setor sucro-alcooleiro. Então, esse é o Fiagro Vigia 11, pessoal. Agora vamos colocar aqui, como de costume, um ao lado do outro para comparar os seus indicadores, os seus números. Atualmente, com respeito ao valor. Agora vamos colocar aqui, pessoal, um ao lado do outro, como de costume, para poder fazer uma comparação mais específica. Com respeito a valor, o Vigia 11 ele tem um preço mais acessível do que o SNAG11, isso é notável. Com respeito ao dividend yield também, o Vigia 11 ele tem uma rentabilidade bem maior do que o SNAG11, porém devemos lembrar que o Vigia 11 ele é um ativo mais arriscado do que o SNAG11. Com respeito ao P sobre VP, o SNAG11 está custando um pouquinho mais caro do que o Vigia 11 no momento. Com respeito à liquidez, o Vigia 11 tem uma excelente liquidez, muito superior ao SNAG11, apesar dele também ter uma boa liquidez. Com respeito ao patrimônio, o Vigia 11 também se destaca com um patrimônio bem maior. O caixa do Vigia 11 também é muito maior do que o SNAG11, além do número de cotistas que também é muito superior. Com respeito às suas gestoras, no meu ponto de vista, não tenho que se reclamar até no momento com respeito a elas duas. Alguns têm pontos positivos, outros têm pontos negativos sobre ela, porém eu pessoalmente não tenho nada que reclamar sobre elas duas. Com respeito à taxa de administração, o SNAG11 se destaca com uma taxa menor. Além disso, o SNAG11 se destaca pelo fato de ele não cobrar a taxa de performance, enquanto o Vigia 11 ele cobra aqui 10% sobre o que exceder o CDI. Então, de um modo geral, pessoal, o Vigia 11 ele tem melhores números no momento do que o SNAG11. Porém, tem que se destacar o seguinte, o Vigia 11 ele tem uma concentração em alguns ativos, o que caracteriza um maior risco no caso de eventuais calotes. O impacto no Vigia 11 seria muito maior. E devemos nos lembrar também que os ativos atualmente do Vigia 11, os seus CRAs, são considerados um pouco mais arriscados do que os ativos do SNAG11. Então, se você tem um perfil ali mais conservador, não gosta de muito risco, então o SNAG11 seria um ativo mais seguro para você investir. Porém, se você tem um perfil se você é o tipo de investidor mais moderado ou até agressivo que gosta de uma maior rentabilidade e que não está muito preocupado com riscos, o Vigia 11 seria
um ativo melhor para você investir. Mas isso é a minha opinião. Gostaria também de saber a opinião de vocês. Vocês já investem em alguns desses fundos? Vocês já investem em algum desses fiagros? Se investem, deixe aí nos comentários que eu gostaria de saber. E deixe também sua opinião sobre e deixe também sua opinião e deixe também a sua opinião sobre cada um deles. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.